Então, a atuação da pastoral familiar, de maneira orgânica, numa comunidade, numa paróquia, ela proporciona isso, esse encontro e a interação de toda a ação pastoral, né, dessa paróquia, dessa comunidade. Márcio, você que evangeliza, né? Você tem contato direto com os jovens, com os adolescentes. Como que você vê, né, e é importante o seu testemunho, muitas vezes aquele adolescente, o Padre Everton trata de algo que é muito real e é muito atual. Aquele padrão, aquela família padrão do pai e a mãe, ela já não é uma realidade frequente, né? Nós encontramos famílias, às vezes a figura materna é a avó, às vezes a figura paterna é um tio, por vários problemas sociais que nós vivemos que causa essa desagregação. Você tem encontrado adolescentes, jovens que se incomodam, né, de não fazerem parte desse padrão familiar mais tradicional? A gente encontra os reflexos, né, dessa necessidade que todos nós temos, né, até por vontade de Deus, né, de fazermos parte de uma família. Então, tudo aquilo que foi dito a respeito dessa desorganização da família, né, quando você introduziu a pergunta para o Padre Everton, eu pensava justamente nisso, né, quantas famílias desagregadas, né, e aquilo também que já foi dito, o resultado disso é a fuga na droga, na bebida, numa vida sexual desregrada, num completo desentendimento do que é a nossa sexualidade, né? Que não se trata somente de ter vida sexual ativa, né? Isso é um conceito errado, né? Nós somos seres sexuados, né? Temos uma sexualidade pensada por Deus, querida por Deus, amada por Deus, né? E não se resume somente ao uso dos genitais. Quer dizer, a gente encontra um cenário realmente assim, muitas vezes triste, né? Mas onde a gente percebe que a evangelização ela atua de maneira eficaz, entrando realmente naquela realidade doída, oferecendo para aquela pessoa que está fragilizada, para aquele jovem, para aquela família, um lugar, né, de refúgio, um lugar seguro, né? Quando o padre dizia da realidade também da pastoral das famílias, do trabalho com os casais em segunda união, né? É até uma coisa que é muito mal entendida ainda hoje na igreja, né? Mas esses casais têm o seu lugar, né? Isso é um desejo do Santo Padre, já expressado várias vezes, né? Que a igreja dê lugar, né, a essas pessoas, que muitas vezes se encontram com Deus numa segunda união. Para dizer aquilo que se dizia no começo, o Espírito sopra onde quer, né, Padre? Da maneira que Ele quer, não é do jeito que a gente pensa, imagina, sonha muitas vezes, mas voltando, esse cenário realmente é um cenário desafiador, né? E que a gente precisa realmente de pessoas comprometidas, né, com esta verdade do Evangelho, para entrar nessas realidades e trazer essas pessoas de volta para Deus, oferecer para elas um lugar seguro onde elas possam recomeçar a vida. Nós vamos agora ver um VT de uma pessoa muito especial, a Esther dos Santos. O senhor conhece, né? Isso, conheço. Ela é coordenadora na Arquidiocese da Pastoral Familiar. É muito importante a fala da Esther, vamos prestar bastante atenção. Hoje eu gostaria de falar sobre a pastoral familiar. O objetivo principal da pastoral familiar é, como o próprio nome diz, atender a família no seu todo. A pastoral familiar surgiu já no Concílio Vaticano II, se delineava algo sobre a pastoral familiar. Depois nós tivemos o Papa João Paulo II, o Papa da Família, ele é chamado Papa da Família, que elaborou o documento A Missão da Família no Mundo de Hoje. Aqui no Brasil, já em 1980, já se pensava em elaborar a pastoral familiar e depois com o documento foi que realmente a pastoral familiar tomou corpo. Como a pastoral familiar age nas paróquias, que é o objetivo principal, seria ter em cada paróquia, em cada núcleo paroquial, uma pastoral familiar implantada. Em primeiro lugar, nós contamos com a colaboração dos nossos padres. O sacerdote nos apoiando
nós então vamos e implantamos a pastoral familiar em cada paróquia. Essa implantação se forma uma equipe, e aí inicia-se o trabalho de preparação para os agentes de pastoral familiar. Fica formada a pastoral familiar paroquial, com todos os setores da pastoral familiar, que são 3: pré-matrimônio, pós-matrimônio e situações especiais. A pastoral do batismo faz o seu papel de preparação para os pais e padrinhos para o batismo e não tem um acompanhamento após o evento do batismo. Isso aí, as famílias só vão para aquele momento e depois se afastam da igreja. É um momento em que a pastoral familiar pode, com a documentação, endereço, nome dessas pessoas, fazer um trabalho de evangelização mais específico. E, além disso, nós temos também, dentro da própria pastoral familiar, núcleos de formação. Então, nós fazemos encontros de espiritualidade, encontros com temas específicos. Nós temos localidades que fazem encontros para as famílias incompletas, ou seja, para as pessoas sozinhas, encontros específicos para os casais em segunda união e também encontros para jovens recém-casados. Para que a gente não tenha muitos encontros de segunda união, então nós agora começamos a trabalhar o casal assim que ele se casa, com temas também específicos nessas ocasiões da realidade de um casal recém-casado. Eu nem poderia citar muitos, porque cada paróquia, cada comunidade elabora coisas muito bonitas em cima dos trabalhos da pastoral familiar. Essa pastoral familiar sozinha não é nada. Ela precisa fazer a pastoral orgânica, ela precisa estar em conjunto com todas as pastorais. Então, que a pastoral familiar seja o apoio dessas famílias, para que a gente consiga realmente resgatar contra tudo e todos que tentam destruir a família, nós consigamos resgatar os valores da família ideal que Deus nos deixou. Que a Sagrada Família de Nazaré abençoe a todos. Muito obrigado, Esther. Um belo testemunho, uma bela fala. Padre Everton, eu queria que o senhor falasse um pouco, né, dos problemas atuais, né? Nós vivemos numa realidade marcada muitas vezes pelo consumo, né, onde o ter vale mais que o ser, uma competitividade desenfreada. Esses valores, né, que são valores nocivos para a sociedade, influencia a família? Como que a família resiste a esse bombardeio, né, de valores que efetivamente são contraditórios, inclusive com o próprio Evangelho de Jesus Cristo? Nós vivemos o problema hoje de relacionamento, das relações. No início da sua fala, nós falávamos sobre o problema da dependência química que atinge as famílias. Hoje, o problema da dependência química não é mais um problema só das famílias desagregadas, né? Nós temos famílias que têm uma boa estrutura de formação, de vivência cristã, de vivência de fé, que sofrem o problema da dependência química ou do alcoolismo fortemente, justamente por causa das transformações que a sociedade, que o mundo vem sofrendo, e de uma velocidade muito intensa, muito rápida, né? A comunicação, essas relações, as relações virtuais, que são da mesma forma que acontecem muito rapidamente, elas também são interrompidas rapidamente, a falta de vínculo. E os jovens são fortemente atingidos por isso, desde muito cedo, né? Na escola, no convívio com outros jovens e com as propostas de valores que a sociedade vai assumindo, que vão atingindo através da juventude, atingem o centro, o cerne da família, atingem o diálogo. A primeira coisa que é atingida é a questão do vínculo familiar. Para nós, hoje, o grande desafio é trabalharmos as relações familiares para que as relações, a partir da relação familiar, as relações na comunidade, as relações na sociedade, elas sejam iluminadas, né, alimentadas por valores humanos e cristãos que precisam ser resgatados, valores do Evangelho. Por isso,
algo que é fundamental e simples, como a família retomar um momento que seja, uma vez por semana, por exemplo, momento 15 minutos, 10 minutos, às vezes até fazendo um pouco uso da autoridade paterna e materna, mas com criatividade, de um momento em que eles possam se encontrar, pais e filhos se encontrem para ouvir, né? Ouvir o outro e partilharem um trecho da palavra de Deus, partilharem notícias boas, notícias edificantes, notícias que resgatem valores e experiências positivas, como um esforço de trabalhar e curar essas relações doentes na família, viu, Edir? E o Dom Joaquim tem mais uma mensagem para nós, vamos dar uma olhada. A família também é muito importante para a vida e a missão da igreja. Porque dois cristãos, quando se casam, eles formam uma igreja doméstica. E ali crescendo, como na família de Nazaré, Jesus cresceu em tamanho, sabedoria e graça. Então, as pessoas crescendo, estão sendo cuidadas. Crescendo em tamanho significa cuidar da saúde. Sem sabedoria significa aprender a falar, a agir, a dialogar, a ouvir, a ensinar, a partilhar. E em graça significa aprender que eu vim de Deus e nasci para a vida eterna e é para lá que eu vou caminhar, então eu vou aprender a me relacionar com Deus, vou fazer os passos da fé. Então a fé é uma iluminação na nossa vida que nos diz que nós somos filhos de Deus, que os outros são nossos irmãos e que devemos sempre nos amar uns aos outros como Deus nos ama. Eu gostaria também de dizer que é muito importante que nas nossas paróquias se desenvolva uma pastoral familiar firme. Pastoral familiar, ela tem a missão de ajudar as famílias a conhecer e a viver a missão para a qual ela é chamada. Então é uma pastoral que trabalha com essas situações, ajudando a pessoa a conhecer, né, aquilo que a família deve ser e acompanhá-la a dar os passos que são possíveis para que ela possa se sentir família de Deus e também a influenciar na sua família. Que o Senhor nos abençoe e guarde a todos. A paz esteja convosco.